Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, falo um pouco sobre alguns editais de prova, resolvo algumas provas. O nosso vídeo de hoje é sobre o sexto simulado da ESA, tá? Se você ainda não acompanhou os outros, só ver aqui a playlist que eu vou deixar aqui no i. Assiste os outros simulados, esse aqui já é o sexto. E para a gente passar para o sétimo, é o mesmo esquema de sempre. Vocês precisam apenas deixar 100 likes nesse vídeo aqui. Batendo os 100 likes, a gente passa para o próximo simulado. E lembrando que eu vou deixar ou na descrição ou nos comentários o PDF. Aí você baixa o PDF, faz o simulado, depois assiste a explicação ou faz junto com a gente, ok? Então, chega de enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui lendo a primeira questão, que é sobre o texto. Vou deixar o texto aqui, vocês acompanhem a leitura. E tá assim, ó. Leia o texto e responda da questão 1 a 3. Então, da 1 a 3 vai ser sobre esse texto aqui. Bora lá. O título do texto é Viver em uma estação espacial internacional. Algumas pessoas sonham em ir para o espaço. No entanto, viver no espaço não é fácil. Aqui estão alguns problemas que as pessoas têm em uma estação espacial. Primeiro, almoçar na estação é muito difícil, porque não há gravidade no espaço e as coisas nunca ficam onde você as coloca. A comida é em um container de plástico, porque ela não pode ficar no prato. 2. Quando eles saem, pessoas vestem roupas especiais porque não há atmosfera no espaço e também é muito frio. Dentro da estação, as pessoas podem vestir roupas comuns. 3. Você não pode tomar banho no espaço, porque a água não fica em um lugar. Pessoas se lavam com uma esponja com água e sabão. 4. Pessoas na estação não podem dormir em camas comuns, porque seus corpos não ficam nas camas. Eles usam sacos de dormir especiais na parede. Se você quer tirar férias no espaço, lembre-se que a vida é muito diferente da vida na sua casa. E se você não gostar, você não pode pegar um trem ou um ônibus para voltar para casa. Esse texto foi tirado do livro American English File, o Start, que é o inicial. Tá? E vamos lá, a primeira pergunta é o seguinte. Leia as frases e marque T para true, F para false. Primeira frase é You can eat food on a plate. Você pode comer comida em um prato. Segunda, você pode comer comida em um container de plástico. Terceira, você pode tomar banho na estação espacial. E quarta, você pode dormir em uma cama comum. Vamos lá. Escolha a opção que representa, respectivamente, as frases. A primeira diz que você pode comer comida em um prato. True ou false? Se você disse false, você está certo. Então você fica entre a A, C e a D. A segunda frase, você pode comer comida em uma vasilha, em um container de plástico. True ou false? True. Então você fica entre a A e a D. A terceira, você pode tomar banho na estação espacial. True ou false? False. Você não pode tomar banho. O texto diz que as pessoas se lavam com água e sabão. Isso não é tomar banho, né? Então, sabendo que a terceira é falsa, você fica já com a letra D, gabarito letra D. E a quarta, você pode dormir em camas comuns. Não, é falso. O texto diz que você dorme em sacos de dormir na parede. Então, a primeira, gabarito letra D. Segunda diz assim, ó. Then, na frase, and things never stay where you put them. Refere-se a... Primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, é que quando a questão é sobre pronome e faz referência é o que vem antes. Você primeiro diz a coisa para depois você substituí-la por um pronome. Então, a dica é, quando você vai fazer essas questões, você elimina as opções que estão vindo depois do pronome, tá? Então aqui, ó, nesse pequeno espaço aqui da questão já dá para você saber, porque tá assim, ó, e as coisas nunca ficam onde você as coloca. O que não fica onde você coloca? As coisas. Então, gabarito letra B. A primeira é gravity, que é gravidade. A letra B é things, que é coisa. A letra C é the food, a comida.
E a letra D, plastic container, que são os containers de plástico. Terceira questão. Na sentença, pessoas na estação espacial não podem dormir em camas comuns, porque seus corpos não ficam nas camas. Eles usam sacos de dormir especiais que ficam na parede. Aqui ele quer saber a palavra there e a palavra they em negrito. São, respectivamente, primeiro, aqui na letra A diz que é pronome possessivo, a letra B diz que é pronome possessivo, a letra C diz que é adjetivo possessivo e a letra D diz que é adjetivo possessivo. Primeiro você precisa entender a diferença do pronome possessivo para o adjetivo possessivo. O pronome possessivo, ele geralmente vai terminar com S, salvando algumas exceções que o mine, que dá a ideia de meu, ele não termina em S, tá? Então, os que terminarem em S, como yours, hers, his, ele vai te dar essa ideia de pronome possessivo. Mas o que o pronome possessivo faz? Ele vai servir para você não repetir algo que você já disse antes. Por exemplo, my name is Rafael. And yours? Meu nome é Rafael. E o seu? O seu o quê? O seu nome. Aí eu usei um pronome possessivo. Para não falar seu nome, eu usei só o seu. Okay? Essa é a ideia do possessivo pronome. Já o possessivo adjetivo, a característica dele é que depois dele vai vir um substantivo. Por quê? Ele pega esse substantivo e adjetiva ele. Eu posso falar assim, house, que é casa. Mas se eu disser my house, essa casa deixa de ser uma casa qualquer e passa a ser a minha casa. Então eu adjetivei aquele substantivo, tá? Então essa é a ideia. Possessivo pronome. Ele geralmente vai terminar em S, ele vai servir para você não repetir algo que você já disse antes. E o possessivo adjetivo, ele vai vir junto de um substantivo e ele vai estar adjetivando aquele substantivo, tá? Dando uma ideia de posse para aquele substantivo. E aqui, se vocês perceberem na frase, está assim, ó, their bodies. Bodies é corpos. Então, ele é um substantivo. Se ele é um substantivo, então o que está vindo antes dele é um possessivo adjetivo. Então, você fica entre a C e a D. O próximo é o they. O they é o pronome sujeito. A característica dele é que ele vai vir sempre junto de um verbo, porque ele vai estar sempre praticando a ação. Tá? Ele vai estar conjugando o verbo. E aqui no texto está they use. Use é verbo, então ele é um subject. Então, gabarito letra C. A outra opção era o object. O object, ele sofre a ação. Tá? Por exemplo, I love you. O I é o pronome sujeito e o you é o pronome objeto, porque ele está vindo depois do verbo. Ele meio que está sofrendo a ação. Quarta questão. Use os verbos em parênteses para completar o texto. Primeira coisa que você vai olhar esse texto é o seguinte. Vai ver sempre o que está vindo antes do espaço. No primeiro espaço, RI. No segundo espaço, RI. No terceiro, RI. E no quarto é Ryan. Então, todos eles são terceira pessoa do singular, que é ele. O Ryan, no último espaço, você trocaria pelo pronome he, se fosse precisar substituir. Então, primeiro você olha isso. Todos são terceira pessoa do singular. Quando você lê o texto, começa assim, ó. Ryan é um professor de inglês no México. Ele... Aí tem o verbo live, que é o verbo viver, morar. Ele mora na cidade do México. Então aí, ó, já te dá uma ideia de quê? De presente, tá? É simple present essa questão. E continua. E ele, work, é trabalhar em uma escola de idiomas lá. Ele, not work, seria não trabalha aos finais de semana. Então, o Ryan, go, é ir. Então, ele vai ver os amigos dele em Puebla. Aqui é simple present. Se você lembrar da regra do simple present, quando é terceira pessoa, você tem que acrescentar S, ES ou IES no verbo, quando é terceira pessoa do singular. Eu tenho um vídeo aqui de simple present, eu vou deixar aqui linkado, qualquer coisa vocês assistem. E aí vamos lá. O primeiro é o verbo live. Na terceira pessoa do singular no simple present, você tem que acrescentar S. Então você já elimina A e a B, fica entre a C e a D. Lives. O
segundo espaço é o work. Você também vai acrescentar só o S. Então, continua entre a C e a D. Já o terceiro espaço, eu tenho um not ali. Esse not é para te dar a ideia que a frase vai ter que ser na negativa. E o auxiliar do Simple Present é o do ou does. A diferença dos dois é que o does você usa para he, she ou it, que é a terceira pessoa do singular. E, nesse caso, você está trabalhando com he, que é a terceira pessoa do singular. Então, vai ficar doesn't work ou does not work, tá? Só que aqui na letra C eu tenho don't. Então, elimina a letra C, fico com a letra D como gabarito. E o último, o verbo go, ele termina em O. Os verbos no Simple Present, quando você vai conjugar a terceira pessoa, os verbos que terminam em O, você tem que acrescentar ES. Por isso que a letra D, o último verbo é goes. Okay? Então, quarta questão, gabarito letra D. A quinta questão é assim, ó, respectivamente, a forma plural de woman, man, child e person. Então, a gente quer o plural desses quatro substantivos. E aí, a letra A tem womans, com S, não, errado. Letra B, também. Letra C, women. E a letra D, womens. Woman é um substantivo irregular. Então, ele vai mudar a forma dele. Esse A no final de woman, no plural, vai virar um E. Vai virar women. Então, gabarito letra C. Man, acontece a mesma coisa, o A vira um E. Child vai virar children. E person vai virar people. Quinta questão, gabarito letra C. Questão 6, vocês têm aí os espaços e vocês têm que ver qual alternativa vai completar os espaços corretamente. O primeiro nós temos camera, o segundo umbrella, o terceiro wallet e o quarto watch. Essa questão é sobre artigos. Então aqui a gente tem que ver o som da palavra. Quando eu digo camera, esse C aí vai dar uma ideia de som de consoante, então tem que ser o A. E todas as opções, o primeiro é A. O segundo eu tenho umbrella. Em umbrella, o U tem som de vogal. Então tem que ser o N. Então eu fico entre a A, a B e a D. O terceiro é o wallet. Wallet tem som de consoante. Então tem que ser o A. Eu fico entre a A e a D. E o último, watch, que é relógio, é com som de consoante. Então tem que ser o A. Então, gabarito letra A. Eu tenho uma câmera, um guarda-chuva, uma carteira e um relógio. Questão 7. A questão 7 está assim, ó. Escolha a alternativa correta. Aí eu tenho um diálogo, tá assim, ó. Do you feel better today? Você se sente melhor hoje? No, I feel. Aí eu tenho a letra A, good, que é bom. Letra B, worse, que é mal. Letra C, more bad. E a letra D, more worse. Essa questão aqui, ela fala sobre adjetivos no comparativo. Aqui ele está perguntando se você se sente melhor hoje. Você vai dizer que não, você se sente mal. A letra A, o good, elimina. A letra B, worse, eu tenho o adjetivo bad, que no comparativo vai virar worse, e no superlativo, worst. Então, aqui na 7, eu tenho um gabarito como a letra B. More bad, tá errado. More, a gente usa quando o adjetivo é longo. E more worse, a gente aqui meio que misturou. O more, que é com adjetivos longos, e o worse, que já é a forma do bad no comparativo, tá? Então, gabarito letra B. Oitava, escolha a alternativa correta. Aí o texto está assim, ó. O filme foi muito ruim. Eu acho que foi o filme que eu já vi. Seria assim, eu acho que foi o pior filme que eu já vi. Nessa ideia aqui, você está falando, entre todos os filmes que você já viu, esse foi o pior. Então, é uma ideia de superlativo. E aí, a letra A eu tenho worse, letra B, baddest, letra C, more bad e letra D, worst. Vamos lá, aqui o adjetivo é bad, comparativo, worse, e superlativo, worst. Então, a letra A seria a forma dele no comparativo, a letra B foi aqui uma invenção, né? Botaram assim baddest, que esse EST, ele é o sufixo do superlativo. Então, aí, para tentar enganar o candidato, mas a letra B não é assim que se escreve. O bad é irregular, ele muda, tá? A letra C, most, a gente usa quando o adjetivo é grande. E worst
é o nosso gabarito. Então, 8, gabarito letra D, porque bad é um adjetivo irregular, então ele muda a forma dele. Questão 9, escolha a alternativa incorreta. Aqui na 9 a gente tem que achar a incorreta. Primeira coisa, você tem que olhar a questão e ver do que ela trata. Essa questão aqui, ela está falando sobre a ordem dos advérbios. Então aí na letra A, o meu advérbio é o often, na letra B é o never, na letra C é o usually e na letra D é o sometimes. Se vocês perceberem, todos os exemplos não têm verbo to be. Quando tem verbo to be na frase, eu tenho que colocar primeiro o verbo to be e depois o advérbio de frequência. E nesse caso eu não tenho verbo to be nenhuma, então o advérbio vai ter que sempre vir na frente do verbo. Na letra A, o verbo é make, então eu tenho often make, correto. Na letra B, o verbo é o eat, eu tenho never eat, letra B, correto. Letra C, o verbo é o put, então eu tenho usually put, correto. E a letra D é o nosso gabarito porque ela está incorreta, tá? Have sometimes, e deveria ser sometimes have. Questão 10, também está pedindo a alternativa incorreta. Primeiro, dá uma olhada, ver o que a questão fala. Essa questão 10, ela está falando sobre os quantifiers, os quantificadores. E aí, o quantificador da letra A é o little, da letra B é o a little, da letra C é o a few e da letra D é o few. Vamos tentar relembrar aqui rapidinho. Lembrando que eu tenho uma aula aqui de quantificadores, vou deixar marcado aqui no i também. Ou vocês vão na playlist da ESA lá, que tem em todas as matérias que o edital pede. Vamos lá. Little e few. O little ele é usado para substantivos incontáveis e o few é usado para substantivos contáveis. O little e o few eles vão dar uma ideia negativa, enquanto o a little e o a few, o a little é substantivos incontáveis e o a few é substantivos contáveis. Só que esse a aí na frente ele vai dar uma ideia positiva, tá? Então, sem o a dá ideia negativa e com o a dá ideia positiva. Vamos lá, a primeira frase. A letra A diz assim, ó. Havia pouca comida na geladeira. Estava quase vazia. Se estava quase vazia, a ideia é negativa. Então, o little aí está sendo usado corretamente. Ele está sendo usado porque depois tem food, que é algo incontável, e a frase está com uma ideia negativa. Então, a letra A está correta. A letra B está assim, ó. Eu não posso decidir agora, eu preciso de um pouco mais de tempo para pensar a respeito disso. Aí eu tenho a little e time. Time é incontável, porque você não consegue contar o tempo, você consegue contar as horas, tá? Então, a little, correto. Por que o a little? Porque a ideia é positiva, ó. Eu não posso decidir agora. Então, eu preciso de mais tempo. Então, uma ideia positiva. A letra C é, o serviço de ônibus não está muito bom hoje à noite. Há poucos ônibus depois das 9 horas. Aqui, se vocês perceberem, a ideia da frase é o quê? É negativa, porque ó, o serviço não está bom hoje, então há poucos ônibus, então a ideia é negativa. E ali a letra C está usando o a few, ideia negativa é o few, tá? Então o gabarito é a letra C, porque a letra C está errada, não deveria ser a few, deveria ser few. E está usando o few com buses, porque ônibus dá para contar, então a ideia de contáveis está certa, só a ideia de uma frase com ideia negativa, então não deveria ser a few, deveria ser só o few. E a letra D tá assim, ó, o seu inglês é muito bom, você cometeu poucos erros. Aqui eu estou usando o few, porque mistakes, erros, é contável, e a ideia da frase é que é negativa, porque ó, seu inglês é muito bom, então você cometeu poucos erros. A ideia é negativa, você cometeu poucos erros. Questão 11. Escolha a alternativa incorreta. A mesma coisa, dá uma olhada, vê do que a questão fala. Ó, essa questão aqui, ela está falando sobre present continuous. Lembrando que o present continuous é verbo to be no presente, mais verbo principal com ing. Aí vamos lá, a letra A está assim, ó, he's lying. Ok, com o verbo to be eu uso he is, e o verbo lie, ele termina em L e E, que é deitar. Só que aqui, quando o verbo terminar em IE, você tem que tirar o IE e colocar Y. Então, tá certo. Letra B. They're having breakfast.
They are, correto. O are é o verbo to be que eu uso com they. E o have, ele termina em e. Então, quando o verbo termina em e, você tem que tirar o e e colocar ing. Having. Então, A e B estão corretas. A letra C eu tenho she's sitting on the table. Se vocês perceberem, o verbo to be está correto, só que o verbo principal está errado. Por quê? Sit termina em consoante, que é o S, o I, que é uma vogal, e o T, que é uma consoante. Quando o verbo acontece isso, dele ser curto e terminar em consoante, vogal, consoante, você tem que dobrar a última consoante, e a última consoante é o T. Então, para a frase estar correta, deveria ser she's sitting com 2 T's on the floor. E a letra D está correta. He is eating an apple. Ele está comendo uma maçã. Verbo to be is com he e o it está recebendo em ing. Então, gabarito letra C. Questão 12. Leia a sentença e diga qual é a classe de palavra de cada palavra sublinhada. Aí nós temos a primeira, Henry, a segunda, thinks, a terceira, wonderful e a quarta, medley. Aqui a frase ficaria, ó. Henry acha a Claire maravilhosa. Ele a ama loucamente. Então, Henry é substantivo, todas as alternativas te dão a ideia de substantivo, correto. Thinks é verbo, então todas as alternativas te dão a ideia de verbo. Wonderful é adjetivo. Então aqui você fica entre a B e a D. E medley está terminando em LY. Boa parte das palavras, não vou dizer todas, que terminam em LY, são advérbios de modo. Então aqui o medley é um advérbio. Gabarito letra A. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção desse simulado. Se você gostou, deixe o seu like, que batendo 100 likes a gente passa para o próximo simulado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.